Igreja Batista em Abreu Lima. Em casa, reúna sua família e ore pela sua casa, pelos idosos de nossas famílias, pela Igreja de Cristo no mundo, para que esse vírus seja controlado no mundo todo. É pelos profissionais de saúde que estão no combate na linha de frente. Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde lançou o TeleSUS para ajudar você a identificar os sintomas do coronavírus sem precisar sair de casa. Caso queira entrar em contato conosco, basta escolher o serviço que for mais conveniente para você. Vamos apresentá-los agora. Aplicativo Coronavírus SUS. Primeiro, você precisa baixar o aplicativo no seu celular. Nele, além de receber orientações sobre como se prevenir do coronavírus, você responde um questionário simples sobre a sua saúde. De acordo com as suas respostas, o aplicativo indicará o melhor a ser feito. Chat online. O chat online deve ser acessado pelo site saude.gov.br/coronavírus. Lá, você inicia a conversa e digita todos os seus sintomas. Dessa forma, o TeleSUS recomenda se você deve ficar em isolamento domiciliar ou se deve procurar um posto de saúde ou hospital de referência. Se você foi orientado ao isolamento domiciliar, fique tranquilo. O TeleSUS vai fazer um monitoramento do seu estado de saúde durante todo o período. Caso apresente piora dos sintomas, você será orientado a procurar um posto de saúde ou hospital de referência. E olha que interessante, o contato não se perde durante o tratamento. O Ministério da Saúde acompanha seu caso enquanto você estiver em isolamento ou internado. Vamos começar a nossa aula hoje. E para dar início, nós vamos pedir a Amanda para orar com a gente, nos interceder. Amém. Oremos. Senhor Jesus, te agradeço por esse domingo maravilhoso que podemos continuar na tua presença e aprendendo cada vez mais sobre ti, sobre todas as coisas que devemos aprender. Continua usando tua serva para nos instruir cada vez mais e que saiamos daqui alimentados. Te agradeço porque tu és fiel nas nossas vidas e vai continuar fazendo cada vez mais coisas grandes. Amém. Amém. Bom, então, como a gente falou, né, o nosso texto hoje está no livro de Marcos, no capítulo 6. Hoje a gente vai ler vamos trabalhar apenas de 1 a 29. Nesse texto vai ter relatos sobre a família de Jesus, o ministério de Jesus e a morte de João Batista. A gente vai trabalhar esses 3 pontos nesse texto, tá certo? Antes a gente vai fazer a leitura bíblica de Marcos 6, de 1 a 9. Eu vou pedir que Célio faça essa leitura, Célio, de 1. Ali tem, apesar de ter de 1 a 9, é só de 1 a 8, tá bom? Certo. E partindo dali, chegou a sua pátria e seus discípulos e o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam, dizendo: de onde eles vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos e pondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12, começando a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Esse texto aqui, ele vai retratar de uma forma assim bem detalhada a questão não só da família de Jesus, como dos seus compatriotas, as pessoas que moravam com ele em Nazaré. A gente sabe que Jesus nasceu em Belém e por circunstâncias, né, daquela época, ele teve que sair de Belém, fugiu para o Egito. Do Egito, ele foi para Nazaré, assim que soube que Herodes, o Grande, tinha falecido. Aí voltou e foi morar em Nazaré, e lá passou
muitos dias. Na verdade, Maria já era de Nazaré, José também era de Nazaré. Saíram de Nazaré para Belém por conta do censo, né? De César Augusto. E aí teve todo esse percurso. Esse texto vai mostrar uma certa rejeição, não só da família de Jesus para com ele, mas também, Marcos já mostrou para a gente, no capítulo 4, a gente já estudou sobre isso, quando a família dele veio e queria tirar ele do meio da multidão, porque estavam com medo dele sofrer alguma represária, e ver aquele pessoal e disse, tua mãe e teus irmãos estão aí. Então, Marcos até já tinha falado sobre a questão da família de Jesus. Mas aqui também mostra a rejeição do próprio povo de Nazaré. E é aí que entra aqui a nossa amiga Juliette, que, com sua experiência, né, na área de psicologia, que vai trazer para a gente, assim, o que é o sentimento de rejeição. E o que esse sentimento de rejeição, especialmente daqueles que nos rodeiam, como família, parentes, pode causar na vida de uma pessoa. Boa tarde, pessoal. Então, eu vou focar na rejeição, no caso relacional, atitudinal, né? Interpessoal. Porque aí a gente poderia entrar em outros aspectos da rejeição, como a biológica, que não é o nosso foco nesse momento. E aí, na questão da rejeição, né, interpessoal, a rejeição ela vem no ato de resistir, de negar, de não aceitar, de não tolerar o outro. E, inclusive, nesse contexto, a gente vê uma perspectiva social, né, da rejeição, que há também a discriminação no sentido religioso, né? Que a rejeição ela pode vir em diferentes características, focada ou só em um indivíduo, né? Ou pode ser por um grupo. E pode realmente trazer diferentes consequências, né? A rejeição, no caso, eu vou focar aí, porque tem a rejeição do outro para comigo e de mim para com o outro. Nesse caso aí, foi uma rejeição do outro para comigo. E aí, realmente, as consequências, elas podem ser diversas. A gente pode falar em inúmeros traumas que podem ocorrer desse indivíduo, com a sensação de abandono, né? E ele pode, inclusive, se sentir extremamente fracassado. Cada um ele vai reagir de acordo com seu potencial interno, né? E aí, alguns eles podem ficarem paralisados e acabar realmente ficando isolados, deprimidos. Pode até chegar realmente ao suicídio, né? Porque não se sente aceito, não se sente acolhido. E também tem outros indivíduos que agem de maneira que precisa e sente a necessidade de ser aceito. E aí fica tentando se adequar, acaba, inclusive, interferindo nas suas características de personalidade, né? Na tentativa de agradar e ser aceito, né? Então, assim, as repercussões emocionais e psíquicas, elas são diversas mesmo. Eu acho que nesse contexto é mais esse foco mesmo. Sei. E o que a gente vê de interessante aqui, Juliette, e vocês também, é exatamente isso. A natureza humana, por si só, através da rejeição, traz todos esses complexos e problemas. E a gente vê, por isso que Jesus disse para a gente assim, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, inclusive, a rejeição. E ele superou, inclusive, todas as coisas que pudesse trazer para ele aquela rejeição. Todas as consequências que aquela rejeição pudesse trazer, Jesus superou todas elas. Porque Jesus não se deixou excluir, continuou fazendo sua missão, não deixou com que os sentimentos negativos invadissem sua vida, né? E seguiu fazendo a sua missão e trazendo a sua palavra, e inclusive ensinando amor, ensinando respeito, mesmo tendo sido tão rejeitado, né? E a gente vai vendo aqui, e não é só esse texto, o livro de Marcos fala muito sobre a família de Jesus. E vai trazer texto, por exemplo, no capítulo 4, mostra que a família dele estava preocupada com ele, queriam que ele voltasse para casa, e foram lá buscar ele, e aí ele disse, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão aqui, que me ouvem, que ouvem a palavra do meu pai.
Mas é aí que a gente vai vendo, inclusive a família dele não acredita nele. Vai haver vários textos que confirmam que os irmãos não acreditavam em Jesus, né? Só vão passar a acreditar em Jesus depois da sua ressurreição. Então, toda essa rejeição não fez Jesus se sentir diminuído, né? Não é que não se sentir diminuído, mas ele não parou nem sua missão, nem sua vida, nem sua obra com Deus por causa dessa rejeição. O primeiro destaque que a gente vai fazer aqui é que no comecinho do texto diz que, partindo dali, chegou à sua pátria e com seus discípulos, e eles seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Isso aqui é um destaque que a gente vai fazer, porque duas coisas interessantes. Houve todo esse espanto, não é isso, carpinteiro? Olha, carpinteiro, filho de carpinteiro, era naquela época pessoas, de certa forma, não miseráveis e nem tão pobres, mas não eram classificados como uma classe média alta, não era classificado como os escribas, como os fariseus. Então, por ele ter sido carpinteiro e filho de carpinteiro, e estava numa sinagoga, e estava falando a palavra, e em outros textos vai dizer que Jesus estava lendo, coisa que naquela época, para aqueles artesãos, era muito difícil ter algum deles alfabéticos. E Jesus estava ali na sinagoga lendo. Mas a gente vê que, desde os 12 anos, Jesus se interessava pela leitura das Escrituras. Tanto que, naquele episódio, quando ele foi levado ao templo por Maria e José, ele já debatia com os professores da lei, com os doutores da lei. Então, de certa forma, nos faz entender que, desde criança, Jesus tinha esse apreço pelas letras e, com certeza, não se sabe se por curiosidade ou se por alguém ter ensinado, mas que ele teve contato com o mundo letrado, né? Então, Jesus passa a ministrar na sua terra, na região de Nazaré, onde ele havia crescido. E ali ele mostra uma eloquência e as pessoas reconhecem, né, ficam maravilhados com a sabedoria e com as palavras de Jesus. E quando ele diz assim para os pais dele, aos 12 anos, acaso não sabes que eu vim tratar das coisas do meu pai? Desde aquela tenra idade, ele já tinha responsabilidade e já sabia que nada poderia atrapalhar esse processo do seu ministério. Que por mais que ele viesse a sofrer represárias, perseguições, injustiças, ele não ia parar. E o que é interessante é que o comentário de que Jesus, por ser nazareno, e Nazaré ter aquela fama de cidade pobre, desprovida, né? Uma cidade pacata, uma cidade que não tinha muitos eloquentes, surgia até o dito popular na época, e pode vir alguma coisa de Nazaré? E quando Jesus começa a pregar, Jesus já tinha essa cultura, ele já escutava essa cultura em outras cidades. Então, ele já era menosprezado em outras cidades por ser de Nazaré. Chega em Nazaré e encontra também menosprezo. Ele poderia dizer, tá vendo, o povo está certo, de Nazaré não sai nada bom, não. Nem aqui eu tenho honra, quanto mais em outros lugares. Ele poderia sentir ali a menor de todas as criaturas, porque além de ser rejeitado fora, estava sendo rejeitado também na sua própria terra, no seu próprio local. Mas a sua firmeza no propósito divino fez ele superar e suplantar todas essas questões naturais humanas. E vence isso quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. O Espírito Santo de Deus nos produz dentro de nós os frutos como amor, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade. Então, tudo isso mostra quem tem o Espírito de Deus. E vence essas forças negativas quem tem essa força espiritual dentro de si. E se Jesus é o nosso maior exemplo, com certeza nele habitava a natureza divina e espiritual. E é dele que a gente aprende esses exemplos, né? Então, eles se maravilhavam quando viam. Mas, quando Jesus começava a falar, a dureza da pregação de Jesus era muito grande e deixava os nazarenos ainda muito mais frios. Por quê? Primeiro, porque ele era da própria cidade, ele não tinha uma eloquência
conhecida, ele passou a ser visto a partir daquele momento como eloquente, mas ele não tinha ainda aquela fama, e as pessoas duvidaram, porque mesmo ouvindo falar, duvidaram do seu potencial, tanto que aqui mesmo, neste capítulo, nós vamos ver que Jesus não pôde fazer muitos milagres lá em Nazaré por causa não só da frieza espiritual que possuíam, mas da falta de fé em Jesus. Eles nem procuravam Jesus para fazer milagre, porque certamente também alguns por inveja, porque em outros lugares Jesus estava sendo muito conhecido, e aí a pessoa não queria ainda aumentar essa fama, não ia atrás de Jesus para pedir milagres, porque ele também não tinha essa consideração dentro da sua própria terra. E outros, porque realmente achava que ele era só um carpinteiro, não ia fazer nenhum milagre, não iam procurá-lo. Então, Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, não porque ele era, porque ele não podia ou não tinha poder, e porque só dependia da fé dos outros para fazer milagres. Não. Até porque muitos foram curados e nem pediram a Jesus a cura. Por exemplo, o empregado do centurião romano, né? Então, ele foi curado a pedido do patrão, não dele. Tá? Não foi ele que pediu a cura dele, foi o patrão que pediu a cura dele. Então, muitos receberam milagres por meio de fé de outros, ou até mesmo pelo poder, graça e misericórdia e propósito de Cristo. E vai haver outros que vão receber esses milagres porque era propósito de Deus. O cego de nascença não pediu a Jesus para ser curado. Embora os discípulos perguntaram, mestre, por que esse homem nasceu cego? Por causa do pecado dos pais ou dele? E Jesus disse, não, nem uma coisa nem outra. Ele nasceu cego para que hoje se manifeste a glória de Deus. E ali se manifestou o propósito de Deus. Então, Jesus não deixou de operar milagres em Nazaré, não porque ele não tinha poder, porque os outros não tinham fé. Não, ele não era procurado. Com certeza as pessoas não mantiveram fé nele, duvidaram, e a Bíblia vai falar que houveram poucos milagres. Então, se houveram poucos milagres, poucas pessoas foram procurar Cristo para receber esse milagre ali em Nazaré, né? E ali também se cumpriu, Jesus ensinava sobre ele mesmo para que se cumprisse as promessas feitas no Antigo Testamento, né? Eu gostaria que alguém lesse aí Lucas 4, 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E é esse texto que deixa os nazarenos irritados a ponto de querer jogar Jesus, de expulsar ele da cidade e jogar ele do precipício, porque eles entenderam que Jesus estava se auto-vangloriando, dizendo que era ele o cumprimento das promessas, né? Só que realmente era. E Jesus estava falando daquilo que já tinha vivido antes. Ele já tinha passado em outras cidades, em Cafarnaum, em Gadara, e já tinha feito muitos milagres. Em Cafarnaum foi o lugar que mais Jesus operou milagres, as pessoas acreditavam nele. E era exatamente isso que acontecia: evangelizava os pobres, proclamava a libertação aos escravos, restaurava vista aos cegos e libertava os oprimidos. Lembra do gadareno, que foi liberto por Jesus? Então, o que Jesus estava dizendo ali, eu sou o cumprimento da promessa, as coisas que eu tenho dito aqui aconteceram. E isso deixou os nazarenos irritados, né? E principalmente porque Jesus falou que outras cidades teriam mais tolerância do que Nazaré. Isso deixou os nazarenos revoltados com Jesus. Mas nada disso diminuiu a autoridade de Jesus.
não só ali, mas em todos os lugares em que Jesus passava, ele demonstrava sua autoridade e o cumprimento messiânico do Antigo Testamento. Agora, um ponto polêmico, né? Esse texto também do livro de Marcos vai nos trazer algumas reflexões sobre a família de Jesus. É exatamente aí, no versículo, a partir do versículo 3, né? Quando eles comentam, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Esse texto, ele por si só é claro, ele por si só já diz que Jesus teve irmãos e ainda dá nomes aos irmãos de Jesus. Mas existem algumas doutrinas que contestam, né? Que falam que esse termo aqui, filho de Maria, está correto. Agora, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, essa palavra irmão, para algumas doutrinas, simboliza irmão parentesco. Irmão no sentido, porque naquela época existia um termo latino para irmão, que era o mesmo termo latino para primo e sobrinho. Aí eles dizem que o que estava querendo dizer aqui não é Jesus, o filho de Maria, que é parente de Tiago, José, Judas e Simão, mas para a própria grandeza e para esse trecho chegar ao livro de Marcos, que queria apresentar Jesus como um homem que vivia comum, né, em uma sociedade comum, que pertencia a uma família de irmãos, de pai e de mãe, ele não traria isso aqui como, olha, você está aqui entre nós, esse não é aquele que é primo de fulano, primo de Beltrano, para dar força e veracidade ao texto. Marcos não traria esse destaque com tanta clareza, até denominando, se não fosse irmãos no literal. E outra coisa, no latim, o latim foi uma tradução de São Jerônimo, né, que é a primeira versão bíblica traduzida do grego para o latim, e foi São Jerônimo quem traduziu, chama-se a Vulgata, e ela usa o termo latim para irmão e para primo. Mas a palavra grega, do qual foi escrita o Novo Testamento, seu original é escrito em grego, a palavra é adelphoi. E essa palavra, ela no literal, significa irmão, e não primo. Ele, no grego, usa outro termo para primo e para sobrinho. No grego, oi. E qual seria o problema de Jesus ter irmão, já que ele teve mãe e pai? O problema é que essas religiões, essa doutrina prega a virgindade de Maria antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Por isso não aceitam que Maria continuou virgem mesmo depois de Jesus. Virgem mesmo depois do nascimento de Jesus. Então, o que eles dizem para confirmar isso é que esse termo aqui é um termo usado tanto para irmão quanto primo, então pode ser que esses aqui sejam primos de Jesus. E por coincidência, Maria também teria uma irmã, e esse nome era muito comum entre as mulheres, tanto que a gente conhece Maria Madalena. De certa forma eles acabam tratando a sexualidade como algo impuro, né? Porque se eles querem considerar Maria virgem justamente por conta de uma pureza, mas mesmo depois dela casada, qual o problema teria ela de se relacionar sexualmente com José e deixaria de deixar de ser santa ou mais pura por causa disso, se é uma coisa feita por Deus? Se a gente for analisar a tradução judaica em relação à lei, em que sentido eles poderiam chamar Maria de pura? A mulher, por si só, ela, em períodos mensais, ela fica impura. Entendeu? Então, de certa forma, ela teria, de qualquer forma, uma mácula, digamos, de acordo com a lei. Isso. De acordo com a lei, ela teria momentos de impureza, né? Mas aqui eles querem torná-la imaculada no sentido realmente sexual, né? Que ela não teve conhecimento de José como um homem, né? Então, o que vem a ser isso aqui? Esse termo vai dizer que na origem grega, no literal, no texto literal, origem grega, adelphoi significa irmão. Então, esse significa que esses são irmãos de Jesus, né?
Além disso, Célia, ainda vamos ter outros termos bíblicos que vão comprovar essa questão de Maria não ter tido só Jesus. Em Lucas 2:7, ele vai usar um termo para o nascimento de Jesus, né? Lucas 2:7. Ô, Betinha, Oi. então, no caso, essa questão de Maria para o catolicismo é totalmente abominável essa ideia de Maria ter tido outro filho. É sim, Eles e eles acreditam acham que que nós estamos deturpando a Bíblia, porque nós damos para Maria a questão de uma mulher natural, e para eles é uma mulher especial, que de certa forma se transforma em senhora e que é imaculada, e não conhece. Certo. E eles tratam a sexualidade como algo impuro ou pecaminoso, é? Não é que eles tratam a questão do impuro ou contaminoso, eles também levam a questão da fornicação a sério, né? Para eles também, o sexo foi feito para o casamento. Mas para Maria, como ela foi, na cabeça deles, como ela foi uma pessoa escolhida por Deus, então ninguém a teria, somente Deus, porque só o Espírito Santo a fecundaria. E mais ninguém, porque ela foi escolhida por Deus. O entendimento que eles têm. E quem crê de outra forma, está se deixando levar por uma obra de Satanás. É o entendimento que eles têm, entendeu? Betinha. Oi. Mas na Bíblia deles também não tem esse termo de que é primogênito e não. Tem, sim. Tem a mesma coisa. Vou explicar por que eles falam, viu? Tá. Então, em Lucas 2:7, diz que Maria deu à luz ao primogênito, né? E esse termo é diferente de unigênito, está lá em João 3,16. Lucas 2:7, que já está aqui, e deu à luz ao seu primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, aqui destaca que ela deu à luz ao primogênito. Quando se dá o termo primogênito, disse que há uma configuração de que primogênito é primeiro, se é o primeiro, ele pode ter tido outros filhos. Diferente do termo unigênito, que em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Ele não foi primeiro, ele foi o único. Então, de certa forma, teria utilizado esse termo, Maria deu à luz o seu filho unigênito, mas ela não deu. E por que eles dizem que esse texto não quer dizer nada? Porque lá no Antigo Testamento vai ter a lei que diz para Moisés que toda família deve separar o primogênito de 3 meses. Primogênito varão de 3 meses. Aí eles dizem, se existe primogênito de 3 meses, como é que ele vai ter irmãos? Né? Como é que vai ter o entendimento de que vai existir irmãos se a criança ainda tem 3 meses? Né? Outro texto que eles usam é que Faraó, quando veio aquela 10ª praga de matar o primogênito, o filho de Faraó foi e era primogênito e era filho único. Então, Jesus também poderia ter sido assim, né? Mateus 1:25, que além de ter constatado em Lucas que Jesus era o primogênito, em Mateus 1:25, alguém pode ler aí? No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Olha só, esse termo, até o menino nascer, significa que até ali, e a Bíblia fala claramente, quando não a conheceu ou não teve relações, até o menino nascer. Então, entende-se que esse até significa até aquele período. Então, eles tiveram vida conjugal, como qualquer casal, não é isso? E ele a conheceu, e se ele a conheceu, tendo ele conhecido a Maria, obviamente, e eles terem tido outros filhos. E aqui também a gente vai voltar aqui à questão dos adventistas, né? O que os adventistas creem? Creem que Maria não teve outros filhos, só teve realmente Jesus. E que José conheceu Maria depois e tiveram vida conjugal, sim, mas ela continuou sem ter filhos.
Por que eles dizem isso? Eles acreditam que o termo Adélfoi é realmente irmão no literal, mas eles acreditam que esses irmãos, Tiago, Judas, Simão e José, foram filhos de José com outro relacionamento. Eles acreditam que José era viúvo e que tinha filhos antes de casar-se com Maria. E que esses filhos eram Tiago, José, Judas e Simão. Por que eles dizem isso? Porque eles dizem que Jesus não foi tão amado pelos irmãos. Então, supostamente, José amava mais a Jesus do que a eles, e eles tiveram uma certa distância de Jesus. E em todos os momentos que estavam com Jesus, era recriminando. E irmão, que é irmão mesmo, não recrimina. Isso a gente vê naturalmente que nas melhores famílias pode existir, sim, irmãos que não se dão bem com os próprios irmãos, filho de pai e mãe ao mesmo tempo. E também eles dizem que lá na cruz, quando estava Maria e João, Jesus diz a João, discípulo amado, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Então ele deu a João os cuidados da sua mãe, porque outros filhos que não eram de Maria não estavam ali naquele momento. Acontece que os outros textos nos reforçam a ideia de que os irmãos não estariam ali por não acreditarem em Jesus, por terem tentado a muito custo afastá-lo da sua missão, justamente por conta da perseguição, e eles temiam mais por eles do que pelo Cristo, do que por Jesus, e aí eles temiam não ser confundido, não sofrer represálias por causa de Jesus, não estariam ali. Tanto que eles estavam com Maria no episódio de Nazaré, tentaram tirar ele da sinagoga, tentaram impedir ele, queriam ir com ele para Jerusalém, e por que não foram até o final? Porque temiam as represálias. Porque uma vez que Jesus foi preso, todo mundo abandonou Jesus, família, discípulo, todos. O único que estava lá, que a Bíblia relata, era o próprio apóstolo João. Maria, como era mãe e mãe, suporta tudo, suplanta tudo e vai com o filho até o fim, ela estava lá, né? À medida que Jesus entregou a João, única pessoa conhecida que ele estava vendo ali no momento, que era próxima a Maria, e pediu para que cuidasse dela ali naquele momento. Então, essas são as três versões, né? Do Jesus como filho de Maria e de José, bem como os outros irmãos, e a Bíblia não fala da quantidade de irmãs, e nem do nome delas, mas supõe-se terem sido apenas 2 irmãs, né? De acordo com alguns estudos bíblicos. De Jesus como filho de Maria, irmão de Tiago, Judas, José e Simão. E a Bíblia mais tarde vai dar destaques a 2 deles, que é Tiago, chamado Tiago Maior, que é o Tiago, irmão de Jesus, que se torna também pastor de uma das igrejas de Jerusalém, né? E que depois Paulo vai citá-lo em uma de suas cartas. E Judas, que foi também um dos irmãos de Jesus, o qual escreveu a carta de Judas, né? A família de Jesus. José talvez não tenha sido mencionado, né? Porque aqui no comecinho vai falar da mãe e dos irmãos, mas não menciona mais José. Então, é uma suposição de que ele tivesse morrido já, que ele já tivesse falecido, né? Aí vem a pergunta, não é este carpinteiro? Segundo Shedd, a palavra no original também serve para artesão, e alguns outros estudiosos ainda dizem que serve para pedreiro. Existia uma cidade próxima, que era 8 quilômetros de Nazaré, no período de Herodes o Grande, que, por conta de uma revolução, que os romanos já dominavam Judeia, e por conta de alguns rebeldes judeus, os romanos destruíram a cidade de Séforis, que era 8 quilômetros de Nazaré. Então, essa cidade ela foi destruída. Com a ascensão de Herodes Antipas, ele transformou aquela cidade, ele quis reconstruir ela e transformou ela num canteiro de obras para reconstruir essa cidade. Então, muitos dos carpinteiros, muitas pessoas da área, né, dessa área de alvenaria, de artesão, trabalhavam, tinham esse emprego na cidade de Séforis e também os da cidade de Séforis encomendavam produtos lá em Nazaré.
Então, por isso que supõe-se que a família de Jesus não era assim pobre também, porque eles também eram da área de carpintaria e era muito usado isso naquele período de Herodes Antipas. Marcos cita os 4 irmãos de Jesus pelo nome de cada um, assim como suas irmãs. Outro irmão, Tiago, não creu em Cristo antes da crucificação, né? Daí eu queria que uma pessoa abrisse João 7:5, outro Atos 1:14, 1 Coríntios 7. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Exatamente, dizendo, comprovando que nem os irmãos dele acreditavam nele. Agora, eles passaram a ter a fé em Jesus depois da ressurreição. Veja Atos 1:14 e 1 Coríntios 15:7. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos, e com seus irmãos. Olha aí. E aí, Quer dizer, mais só que depois da ressurreição que eles tomaram a conta de que era realmente por conta você vê que no dia da crucificação até os soldados disseram: matamos o Filho de Deus. Então, até ali naquela constatação, e aquilo se espalhou por toda Jerusalém, né? Os fatos fenomenais que aconteceram, os terremotos, o véu do templo que se rasgou, isso tudo chegou ao conhecimento de todo mundo. E até a ressurreição chegou ao conhecimento. Maria, Madalena, os discípulos viram. Então, depois de tudo isso, eles realmente acreditaram que o irmão deles era o Filho de Deus. 1 Coríntios 15:7. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Então, mais tarde apareceu... Isso aí foi Paulo que escreveu na carta aos Coríntios. Então, veja, ele destacou esse Tiago dos apóstolos. Então, não poderia ser nenhum dos Tiagos apóstolos. Então, ele destacou. Primeiramente para Tiago, então Jesus apareceu para o irmão dele. E certamente esse Tiago também confirmou aos seus irmãos da ressurreição de Jesus, né? Mais tarde ele se tornou um líder da igreja. Foi esse Tiago aí. Veja aí em Atos 15:13. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Então, Tiago respondeu: Homens e irmãos, ouvi-me. Ele testemunhou. Ele agora estava em Jerusalém testemunhando do irmão que ele antes não cria, né? Gálatas 1:19. E não vi outro dos discípulos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Pronto, aí já nem precisa mais de dizer quem foi, né? Ele não viu outros discípulos, senão o irmão do Senhor. Então, veja que interessante para quem diz que irmão e primo eram o mesmo. Tiago já havia falecido, que era primo, certo? Já havia falecido, foi o primeiro mártir do Evangelho. Está lá no livro de Atos. Paulo diz que quando foi para certo lugar, não viu nenhum dos apóstolos, só viu Tiago, o irmão de Jesus, né? Então, ele não viu nenhum dos apóstolos, só Tiago, o irmão de Jesus, que não poderia ser Tiago, o primo, caso esse nome irmão poderia supor primo, não podia ver o primo, não podia Paulo ter se referido a Tiago, se esse já havia sido o primeiro mártir do Evangelho. E ele escreveu a epístola de Tiago, né? Está aqui no primeiro capítulo do livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 1, diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, ele escreve a carta e engraçado que ele agora se diz servo, né? Ele que queria, de certa forma, desprezar o irmão, agora diz que é servo. E o livro de Judas também, e Judas também usa o mesmo termo que Tiago, ele coloca, no livro de Judas, o único capítulo que tem, versículo 1, diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, olha aí a referência ao outro irmão, tá vendo que aqui não poderia ser primo, e irmão de Tiago, aos chamados amados de Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, esses textos nos confirmam que Tiago e Judas eram irmãos, literal, de Jesus, né? Nós vamos agora para um profeta sem honra, aquela rejeição que a gente comentou no início, né? No Marcos, capítulo 6, versículo 4 e 6, vai falar sobre essa rejeição. Jesus foi quem disse para os nazarenos: não há profeta sem honra, senão na sua terra. E Jesus falou
Isso, era um provérbio da época que existia. Hoje a gente utiliza como santo de casa não faz milagre, né? Até porque esse ditado popular foi baseado nessas palavras de Jesus e no próprio Jesus, que não fez milagres em Nazaré, tanto quanto ele fez em Cafarnaum. Por isso tem a origem desse provérbio, santo de casa não faz milagre. Eu acho que isso ainda é muito forte nessa questão de valorizar mais os de fora, dar credibilidade aos de fora, do que da própria casa. Não valorizar, não dar honra, não dar mérito, não reconhecer o trabalho dos que estão na própria... Esse sentimento foi que levou, esse sentimento de rejeição foi que levou um ato violento contra Jesus, que ele quase morria, mas, obviamente, a Bíblia fala que os planos de Deus não são frustrados, e Deus não permitiu que Jesus fosse lançado no abismo aí em Nazaré, né? A missão dos 12. 2 a 2. Eu acho bem bacana isso aqui. Jesus, ele pega os 12 discípulos e ele divide em 6 grupos de 2, espalhando o seu ensinamento agora. Ele já tinha falado por parábola, já tinha feito sermões, já tinha feito milagres, e agora queria que esses discípulos se espalhassem um pouco mais por aquela região para distribuir essa mensagem. Aí vem agora missões, né? Aquelas missões que a gente podia dizer, missões locais. Os 12 saíram levando essas instruções para a sua missão. E o resultado se encontra em Marcos 6, versículo 30. Alguém pode ler? E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. Pode falar, Fred. Só um detalhezinho com relação a serem de 2 em 2, porque naquela cultura eles eram apóstolos, né, e a missão deles era pregar o evangelho e testemunhar as coisas que eles tinham visto. E naquela cultura o testemunho só era válido se houvessem 2 pessoas para testemunharem. Eles viajando sozinhos e testemunhando sozinhos, a palavra deles não teria valor. Além de terem que ser homens, porque testemunho de mulher não tinha valor, tinham que ser 2 homens. Até os mormons copiam isso, né? Porque os mormons também viajam pelo mundo em duplas. E se a gente observar as viagens de Paulo, Paulo fez uma viagem com Barnabé e fez outras 2 viagens com Silas. Ele nunca fez viagem sozinho por causa da questão cultural de ter que ser sempre 2 pessoas. Então, no versículo 12, do capítulo 6, os apóstolos pregavam para que as pessoas se arrependessem, e esta era a prioridade da sua mensagem. Era necessário arrependimento para receber a nova vida oferecida por Cristo. Mensagem esta que até hoje também é o centro da nossa pregação, né? A prioridade é exatamente se arrepender dos pecados e receber Cristo, que foi a mesma mensagem de João Batista. A missão de João Batista e a morte dele, né? Quando Jesus esteve lá em Nazaré, na região ali da Judéia, a fama dele se espalhou ali, de forma alarmante, né? Jesus, quando os discípulos começaram a sair para pregar, os discípulos que fizeram isso, fizeram de forma muito competente, porque cada um que saiu pregando e falando o evangelho tornou a fama de Jesus ainda mais visível. E isso preocupava os líderes da época, inclusive o Herodes, né? Em Mateus 7, versículo 6, de 7 a 13, que vai falar sobre isso, vai dizer que Herodes achava que Jesus, bem depois dos acontecimentos, achava que Jesus era o espírito de João Batista tinha entrado em Jesus, e por isso ele ficou com medo, porque foi ele quem mandou matar João Batista, né? Dos versículos 16 a 17, fala-se sobre a prisão de João Batista. Quem era João Batista? João Batista era primo de Jesus, e a palavra grega utilizada para esse termo não era adelphoi, era outro termo, e João era, sim, primo de Jesus, né? Na época existiam quatro divisões do judaísmo: saduceus, fariseus, essênios e zelotes. Os saduceus, eles eram os conservadores do judaísmo. Os fariseus acreditavam na ressurreição.
Os essênios, eles viviam como nômades e acreditavam na provisão divina. E os zelotes eram aqueles que tinham a sua religião como essencial, e quem fosse contrário tinha que morrer, como os romanos eram os opressores dos judeus, eles tinham que morrer. Então, eles pregavam a guerra contra os romanos. No caso do João Batista, os estudiosos acham que ele tinha uma linha essênica, dos essênios. Eles viviam nos desertos pregando o amor de Deus, a provisão de Deus, e que Deus era quem cuidava de tudo e de todos, e que estava disposto a amar e a proteger aqueles que se arrependessem de seus pecados. Era a pregação de João. Houve uma festa lá no Palácio de Herodes e que alguém pediu a cabeça de João Batista. Mas quem pediu? E por que pediu? Quem pediu a cabeça de João foi Herodias. Pediu a cabeça dele porque João pregava contra o pecado que ela e o Herodes Antipas estavam cometendo. Porque Herodes, na verdade, não é nome, é termo, né? Herodes o Grande foi o primeiro, pai de Herodes Antipas e de Herodes Filipe. Mas a Herodias era casada com Filipe e se divorciou de Filipe para casar-se com Herodes Antipas. Naquela época, o divórcio era condenado, né? Pela lei de Moisés, e o próprio Cristo também pregava contra o divórcio e salientava a lei de Moisés a respeito do divórcio. E isso, para os judeus, era pecado. E João condenou Herodes e Herodias por conta desse ato pecaminoso. E sempre que via os dois, ele trazia à luz, pedindo o arrependimento deles. Mas eles irritavam-se, até tiveram raiva do João por conta disso. A lei sobre o divórcio está lá em Marcos 10, de 11 a 12, e também em Levítico 20, 21, que fala sobre a proibição do homem tomar por esposa a esposa que era do seu irmão, estando o irmão ainda vivo. Porque existia a lei de que, se o irmão morresse, o outro tinha que desposar da viúva, tinha que casar com a viúva. E depois disso, teve aquela festa no palácio e Herodias sabia que a sua filha Salomé encantava Herodes Antipas, e aí fez com que ela dançasse para ele. E ele, encantado com a dança da jovem, que ainda era solteira, ele disse para ela: peça o que quiser, dou-te até metade do meu reino. Ele não poderia dizer dou-te todo o meu reino, porque os reis poderiam oferecer o que quisessem, mas não poderiam oferecer toda a herança que tinha. Então, as pessoas entendiam aquele termo ali simbólico, quando ele diz assim, até metade do meu reino, significa, você vai pedir o que você quiser, que eu possa te dar, e eu vou te dar. E aí ela pediu, a mãe conselho, e a mãe aconselhou que pedisse a cabeça de João Batista, e ali ele foi entregue a Herodes, né? A menina, a jovem Salomé, para manter o juramento. Ele ficou triste porque ele conhecia a história de João e porque ele temia aos castigos, porque ele conhecia a tradição judaica, ele conhecia o que era certo. E a Bíblia fala que ele se entristeceu quando a menina pediu isso a ele. Ele sabia o que ia fazer, né? Ele tinha consciência do que ia fazer. Mas para manter o seu juramento, para manter o seu poder, para manter a sua palavra, ele fez com que o executor fosse cortar lá a cabeça de João Batista. E quando a fama de Jesus se alastra por toda a região de Judéia, Herodes se preocupa porque pensa que o espírito de João se apossou de Jesus. O que a gente destaca em tudo isso? O que a gente tira de lição em tudo isso para as nossas vidas? Primeira coisa, que a autoridade e a soberania de Jesus nos ensina que, por amor a Deus, ao Evangelho, nós precisamos buscar forças no Espírito Santo de Deus para vencermos todas as dificuldades que possam, porventura, impedir a gente de cumprir a missão que Deus nos dá, o chamado que Deus nos dá. E quando eu falo chamado, eu digo, todo crente tem um chamado. Quem não tem chamado não pode ser denominado de cristão, porque o cristão por si só, quando Jesus diz assim,
não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, nós todos temos um chamado. E buscando essa identidade com Jesus, buscando essa identidade com o Cristo, nós precisamos ter essa força que ele teve, de mesmo com toda a rejeição, mesmo com toda a circunstância, mesmo perdendo um primo de forma trágica, a sua missão continuou. E ele se esforçou. E eu não vou dizer que porque ele era Deus foi fácil, não. Porque ele disse para a gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Quando ele diz eu venci, ele venceu como forma humana, ele venceu como um homem que era. E nós precisamos também ter essa coragem, essa força, buscando nossa missão, completar nossa missão como Cristo. Amém? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.